Olá, pessoal da Psicologia Aplicada, a prática do profissional técnico de enfermagem, ampliada para os outros cursos técnicos da área de saúde. Vamos hoje fechar uma sequência de 3 videoaulas, que seriam as profissões psi. Na videoaula 5, nós estudamos aí a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, as psicoterapias como um todo e a psicopedagogia. Na videoaula anterior, que foi a 6, nós já vimos a neurologista, né, a neurologia, a neurocirurgia e a neurociências. E agora, na parte final, ou seja, na videoaula 7, vamos fechar estudando a filosofia enquanto terapia, a terapia ocupacional e a musicoterapia. Então, a filosofia, nós vimos que deu origem à psicologia. E aí separou a psicologia, ficou a filosofia de um lado e a psicologia do outro, né? Mas elas têm muitos pontos em comuns, além da sua origem histórica, né? Por exemplo, as duas áreas, tanto a psicologia quanto a filosofia, são das áreas das ciências humanas. Mas a psicologia também tem uma interface na saúde. A filosofia, até o final do século XX, ficou apenas considerada áreas humanas, né? Por quê? A psicologia estuda e tem também práticas um pouco distintas. A psicologia estuda a mente humana e a filosofia busca compreender a existência do homem, né? A existência do humano, o que é ser humano, que acaba passando também pela mente humana. A psicologia estuda a mente, já a filosofia busca por conhecimento e sabedoria de uma maneira mais abrangente do que ficar focado só na mente. Passa pela mente, mas mais abrangente. Mas também está intimamente relacionada também com as questões existenciais, porque ela estuda a ética, que impacta na mente ou é produzida por questões ligadas à mente, à estrutura mental, estuda a moral, busca o sentido da vida e as ações do homem em relação a outros homens, em relação a si mesmo e ao meio ambiente. Bem, e durante muito tempo isso era apenas para entender lá coisas que não eram focadas. Dava base para psicologia. Psicologia bebeu e bebe de um monte de informações da filosofia e tenta provar e tenta adaptar. Mas no final do século XIX, no final do século XX e começo do século XXI, alguns filósofos, né? E aí o indivíduo que faz filosofia, ele tem uma faculdade de filosofia, e aí pode se especializar depois, no curso lato sensu ou estrito sensu, em uma dada área da filosofia ou uma dada objetivação da filosofia. Estudar filosofia política, filosofia organizacional, filosofia do trabalho e assim vai, né? Ou então ou uma época a psicologia dos pré-socráticos ou Platão, né? Aí depende de qual curso que ele vai se dedicar. Mas de uma maneira geral, ele estuda na graduação. E aí surgiram no final do século XX, começo do século XXI, alguns profissionais da área filosófica que usavam determinado conhecimento da filosofia para aplicar de maneira breve para a resolução de problemas que estavam impactando a saúde mental do indivíduo. Problemas emocionais, comportamentais, de atitude, que estavam comprometendo a saúde mental e interferindo no comportamento do indivíduo, e que era da área da psicologia. E aí ele funcionou como uma psicoterapia. Então, o que ele faria? Por exemplo, o indivíduo ele tem um comportamento profissional autodestrutivo. Então, ele vai lá com essa demanda. Olha, eu estou sofrendo, eu não estou legal, eu não estou bacana, porque eu tenho um problema aqui que eu me saboto o tempo inteiro, eu consegui perceber isso. Então ele vai pegar algumas linhas que ele estudou na filosofia, que abordam as motivações disso, quem é que faz o contrário, e aí ele pega todo esse conhecimento da filosofia especificamente e durante algumas sessões ele vai trabalhar com o indivíduo esta questão, até que chega a uma conclusão do porquê que ela é daquela maneira,
como ele deve intervir, e aí ele faz a intervenção e está liberado. Agora, muitas das vezes, isso pode ser só a ponta do iceberg, ou pode ser a demanda que mais está afligindo, mas ele tem isso também no comportamento familiar, né? E aí, o filósofo ele só vai atacar num dado ponto. Porque se de repente tem um ponto tangencial a isso e que o que ele domina, o conhecimento de filosofia que ele domina, também consegue ampliar para isso, beleza. Mas se for algo que, mesmo que seja tangencial, ou seja próximo, mas não esteja diretamente interligado, não importa. Se for algo que demandaria outros aspectos da filosofia do qual ele não domina adequadamente, aí ele não resolverá. Ele resolverá aquela demanda específica e aí essa outra ele vai ter que encaminhar para um psicólogo para resolver com as outras psicoterapias. Então ele é igual o psicoterapeuta comum, que faz reiki, que faz hipnose. Ele só pode trabalhar com aquela linha, né? E acabou. Ele não pode usar outra. Se você precisa de outro, tem que referir para outro profissional. Então, muitas das vezes, eles funcionam como elementos complementares. Então, o filósofo também. Ele só pode trabalhar aquela demanda que está dentro do conjunto de informações filosóficas que ele domina e consegue utilizar como terapia. Porque, de repente, ele domina outras coisas, ele estudou tudo. Às vezes manda muito bem outras, mas ele não consegue transformar aquilo numa linha terapêutica. Então, como eu falei, isso acabou, não, pelo menos no Brasil, não tem muito conhecimento quanto isso anda, mas foi motivo de mídia, exploração midiática dessa situação entre a passagem do século XX para o século XXI, e hoje arrefeceu-se. Mas então a filosofia, quando usada como técnica psicoterápica, também é uma área psi, beleza? Mesmo sendo linhas humanas. Terapia ocupacional. O que seria o terapeuta ocupacional? O terapeuta ocupacional utiliza como recurso terapêutico a ocupação humana para prevenir e tratar dificuldades físicas ou psicossociais que interfiram no desempenho ocupacional, ou seja, no desenvolvimento da independência do indivíduo. Então, o indivíduo ele pode ter dificuldades ocupacionais com a sua casa, com uma dada habilidade, na sua profissão, na rua, por questões de faixa etária, ou por uma dada comorbidade, ou por um problema psíquico ou psiquiátrico que ainda estão resolvendo, e aí ele faz, ou como sequela de uma neurocirurgia, e aí ele faz as adaptações. Ele usa várias técnicas, inclusive algumas técnicas, inclusive lúdicas, né? Técnicas de instrumento, com aspecto lúdico, e aí ele faz a inserção do indivíduo naquele meio que ele antes era capaz e autônomo, e agora, por uma questão ou outra, ele não é. Ou o indivíduo sempre teve aquela incapacidade e a ciência, as outras áreas psi foram melhorando o indivíduo, mas ele ficou com aquela incapacidade, e aí tentar minimizar a incapacidade dele, torná-lo mais autônomo, mesmo que não consiga completamente, mas parcialmente. E aí, como eu disse, ele usa várias técnicas, né? Para atingir isso. Essas técnicas dependem do tipo de paciente, ou em que você está inserindo ele, qual o tipo de situação que levou ele até aquela situação, que tipo de distúrbio que ele tem, e aí ele vai usar. É uma faculdade, né? Terapia ocupacional tem um curso de graduação, e ele vai fazer esse curso de graduação, vai sair bacharel em terapia ocupacional, e ele é um profissional, inclusive, que está presente na rede do SUS, contempla a terapia ocupacional, né? Então, e aí, volto a dizer, a instrumentação pode ser lúdica, pode ser artística, pode ser tecnológica, ele vai usar vários recursos, e os recursos que ele vai usar vai depender do qual o objetivo dele, qual o tipo de paciente que ele está recebendo, qual o contexto, né? Então, isso seria a terapia ocupacional. O musicoterapeuta, não confundir com o fisioterapeuta, que ele vai atuar no sistema esquelético, locomotor e eventualmente em outras áreas, pele, cardiovascular, para tentar melhorar a atuação daquele sistema.
né? Então, aumentar a força muscular, o movimento, fazer que ele faça determinados movimentos. O terapeuta ocupacional, não, ele inclui o indivíduo dentro do ambiente. Então, em algumas situações, ele vai fazer uma tabelinha com o fisioterapeuta. Quanto o fisioterapeuta, se o problema ocupacional que ele não consegue fazer, não tem habilidade, devido a alterações locomotoras, a fisioterapia melhorando a função locomotora, vai ajudar bastante o terapeuta ocupacional. E aí ele vai fazendo a transição. Enquanto a fisioterapia começa a se resolver, ele vai adaptando ao ambiente. A fisioterapia não vai se preocupar com o ambiente, obrigatoriamente. Vai se preocupar com a estrutura. É como se a estrutura fosse habilidade, ele vai se preocupar com a habilidade para o indivíduo, o terapeuta ocupacional, pegar aquela habilidade e transformar em competência para fazer algo. Ele vai fazer que o sistema locomotor passe a voltar ao que era antes ou o que deveria sempre ter sido, e aí o terapeuta ocupacional vai pegar aquilo e vai fazer com que o indivíduo se readapte no sistema. Ou se o fisioterapeuta não consegue melhorar 100%, então com aquele percentual de desequilíbrio, de não eficiência, como ele vai adaptar. E eu volto a insistir, às vezes o indivíduo tem algum problema emocional, alguma outra coisa que não é física, e que ele tem uma dificuldade, ele não tem uma habilidade manual, uma destreza manual, e não foi identificado nenhum problema psiquiátrico, psicológico, nem neurológico, mas aquilo está trazendo um desconforto. Então, o terapeuta ocupacional também pode trabalhar, e com isso vai melhorar a satisfação dele e a saúde mental dele. Beleza? Psicoterapia. Agora psicoterapia não, perdão, musicoterapia. A musicoterapia até 11 de abril de 2024 não era reconhecida como profissão aqui. E aí, profissão, inclusive de nível superior. Existia alguns poucos cursos de musicoterapia de graduação, mas elas não eram reconhecidas como profissionalmente. Agora, no dia 11 de abril de 2024, foi sancionada a Lei 14.842 de 24, que regulamenta a profissão de musicoterapeuta, né? Que é uma atividade que utiliza a música para intervenção terapêutica dos ambientes médicos, educacional, profissional, entre outros, né? Então, aí a faculdade, porque antes se você tivesse conhecimento de música e começasse a estudar como transformar a música numa situação de terapia, você poderia fazer musicoterapia. Agora você tem uma faculdade reconhecida, legitimada, e a profissão legitimada, porque eu antes era um músico, era um profissional de musicoterapia. Então, você pode exercer no hospital, como eu falei, no ambiente de trabalho, num ambiente educacional, num ambiente diverso da sua casa. Então, no hospital, ele visa a melhorar aspectos emocionais do indivíduo frente a uma dada situação, que pode ser até não uma situação patológica, por exemplo, durante o parto, uma mulher que está muito aflita, determinados ambientes, determinadas músicas de fundo podem relaxar a equipe, torná-la menos ansiosa, porque quando temos muita ansiedade, aí é que fazemos os equívocos. Então, o relaxamento não é apagar o sensório, é você ficar tranquilizar, você até evita erros profissionais, você relaxa a paciente, então ela fica mais receptiva a ajudar a equipe no processo do parto, tranquiliza o acompanhante, que às vezes está ali uma pilha de nervos, isso até piora a situação. Então aí não é nenhuma questão de doença, mas melhora algumas situações mentais, alguns comportamentos mentais. Ele funciona como uma terapia complementar para várias doenças psiquiátricas, para vários distúrbios emocionais e para melhora, por exemplo, para a pressão. Você não vai tratar de suspender toda a medicação e tratar o hipertenso só com música, mas ela funciona. Ouvir determinadas músicas que levam a um relaxar podem gerar
uma queda da pressão arterial, potencializar medicamentos, potencializar outras situações. Então, ela tem inúmeras aplicações. E como é que ela na escola? Ela melhora a cognição, melhora o aprendizado, melhora a memória, né? Inclusive, a memória é, é, do indivíduo com qualquer tipo de demência, a última memória que se vai, se é que se vai, aí o João fala, a memória pretérita, a de 30 anos, 40 anos, sim, mas ainda tem uma que essa foi embora e ela se mantém, é a memória musical. Quando você tem uma música que marcou a sua vida, você já não sabe nem como é comer, como se vestir, não reconhece mais ninguém. Quando aquela música é tocada, você volta ao tempo e aí você reconhece as pessoas do tempo, reconhece a música. Então ela tem uma importância não só nas pessoas com demência, nas pessoas que estão iniciando um processo de demência, como também na cognição de crianças saudáveis ou com algum grau de oligofrenia, ela faz uma melhora. E ela pode ser executada como um indivíduo receptivo, ou seja, alguém executa uma música para ela, ou pessoas, ou ela, a paciente, ela pode ser ou paciente ou ativo, como esta criança que está produzindo música, né, com um instrumental ali próprio para ela, ou compor, ou cantar. Então ela pode receber, ser uma receptora da música, e essa música ter um impacto. Uma pessoa que estava sentadinha lá e começou a ouvir a música e veio tudo à memória, ou quando ela está estudando, coloca determinadas músicas, ou quando você vai, por exemplo, pegar a veia de um paciente, colocar determinadas músicas, o paciente, ele mesmo sendo um recém-nascido, porque é do recém-nascido até o idoso, ele relaxa, então ele vai ficar menos agressivo, menos estressante com o seu procedimento, né? Por exemplo, tem músicas para fazer o teste que você precisa que o recém-nascido mantenha os olhos abertos. Tem música que faz ele ficar atento àquele olho, né? E você pode usar isso também no seu dia a dia, quando você quer agitar, quer deixar as pessoas mais agitadas, mais tranquilas, mais alegres, mais melancólicas. Então, você pode usar isso no seu ambiente profissional, a pessoas mais ativadas. Então, ela extrapola a área da saúde propriamente dita, mas até quando ela extrapola, ela continua sendo uma carreira psi. Bem interessante. É interessante que mesmo vocês técnicos da área de saúde que não pretendam ou não têm formação em musicoterapia, nem tem formação musical, o ideal é que tenha, inclusive o musicoterapeuta vai ter que estudar música, né? E vai ter que estudar psicologia, filosofia, neurociências, são as áreas aí que eles vão atuar, né? E que vão precisar de conhecimentos prévios para exercer a sua função como musicoterapeuta. Pode trabalhar até como pesquisa, né? Por exemplo, existe uma pesquisa que foi realizada, inclusive, aqui no Brasil, de que se colocava um cultivo, uma placa com células tumorais, ao lado de uma placa com células não tumorais. E aí colocava uma música clássica específica e que essas células tumorais ela entravam em lise, né? Com as vibrações das ondas sonoras daquela música específica. Com outras músicas não, mas com aquela específica elas entravam em lise, enquanto que as outras não. Né? Então, pode trabalhar com pesquisa, com orientação e com na área da saúde, na área comportamental, educacional, de trabalho, laboral, etc. E como eu estava falando, que acabei eu mesmo me importando. Vocês profissionais, técnicos de enfermagem ou técnicos de qualquer outra área de saúde, e os profissionais de saúde de uma maneira geral, mesmo não sendo musicoterapeutas, podem beber da fonte da musicoterapia e tentar, de repente, colocar uma música ambiente num atendimentos específicos, não importa a faixa etária, que leve a uma tranquilidade, que reduz o estresse, que melhore o comportamento não só dos profissionais que estão ali, que eu disse, que alto nível de estresse num procedimento cirúrgico, clínico, diagnóstico, seja ele, produz uma grande possibilidade de equívoco, enquanto que o relaxado não. Às vezes a pessoa vai relaxar, vai deixar para lá. Não, o relaxado melhora, inclusive, a atenção. E para o paciente também. Então é bom se beber dessas fontes para usar a musicoterapia a nosso favor.
Beleza, pessoal? Bem, encerramos então aqui a profissões psi, né? Vimos o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, os psicoterapeutas de uma maneira geral, o psicopedagogo, depois vimos o neurologista, o neurocirurgião, o neurocientista, estudamos também a filosofia enquanto técnica psicoterápica, vimos o terapeuta de reabilitação, né? E vimos o músico terapeuta. Fechamos então aqui as profissões psi e no nosso próximo vídeo nós vamos ter 3 vídeos sobre estrutura mental. Pelo menos é a nossa pretensão que ele não se transforme em mais. Então, vamos ver o id, ego, superego e alter ego no primeiro vídeo, da primeira parte, que é o próximo vídeo. Depois nós vamos ver consciente, consciente e subconsciente. A gente comentou aqui quando falamos de psicanálise de inconsciente, então vamos desenvolver o que seria isso. E por fim, vamos ver caráter, personalidade e temperamento. E aí fecha a estrutura mental. Então, terminamos as profissões psi e vamos entrar nas estruturas mentais. Então, eu aguardo vocês na próxima videoaula com id, ego, superego e alter ego. Vamos definir e exemplificar o que seria isso. Então, aguardo vocês lá.